Boa tarde a todos. Hoje nós encerraremos nosso estudo dos sistemas, a parte do corpo humano aqui no 6º ano. E com o sistema nós vamos concluir hoje o sistema esquelético. Antigamente era formado por sistema locomotor, mas o esquelético somente o esqueleto humano que é composto pelos ossos. Além disso, no final dessa aula nós teremos aprendido sobre os músculos, certo? O esqueleto humano de um adulto, ele é composto por 206 ossos. As principais funções são sustentação, proteção dos órgãos, olha aí, proteção dos órgãos, movimentação, produção de células no sangue, porque é a partir dos ossos que as células sanguíneas são produzidas, armazenamento de minerais, como cálcio e fósforo. Então, o nosso corpo humano, ele tem alguns ossos em especiais, né? Esses aqui são os que vocês precisam aprender nomes e localização específica, viu? A nossa perna, por exemplo, tem 3 ossos. O fêmur, mais abaixo, na parte de baixo, a tíbia e a fíbula. Observe que tanto no braço como na perna, possui 3 ossos, um superior e 2 inferior, certo? Então, com isso, vocês vejam que tem várias partes do nosso corpo. O nosso corpo é composto por vários ossos, né? E esses ossos podem ser longos, chatos ou curtos. Olha a diferença. Longos são bem compridos, chatos ele tem forma achatada e os curtos são aqueles menorzinhos que a gente encontra em várias partes do nosso corpo, uma bolacha no nosso joelho, por exemplo, e nos nossos dedos. Fiz questão para colocar para vocês observarem o crânio aí, aos ossos da nossa cabeça, que muita gente pode achar que o crânio é formado por um osso só, mas não, por várias partes, mas eles estão tão juntinhos que são fixos e a gente não percebe onde é que fica essa junção, certo? Coloquei para vocês observarem, olha o tanto de ossos que tem no nosso crânio, certo? Depois disso, eu coloquei para vocês observarem os ossos da nossa coluna vertebral. Ela é muito importante porque é ela que guarda aquela coluna espinal. Lembram lá no sistema nervoso que são o quê? São a coluna de nervos que leva todas as partes do nosso corpo. Então, ele está aí para proteger a coluna espinal. A coluna vertebral, ela possui 4 tipos de vértebras. As vértebrazinhas, elas são umas sobrepostas à outra. Esse conjunto de vértebras, existe as vértebras cervicais, as torácicas, a lombar e as sacros, que ficam mais abaixo, próximo lá embaixo, perto do nosso bumbum, que é o final da coluna vertebral. Então, cada vértebrazinha dessa está sobreposta uma em cima da outra, formando o que a gente conhece como a nossa coluna vertebral, certo? Essa coluna vertebral, ela é responsável para quê? Para guardar a nossa coluna espinal. No nosso corpo também, entre um osso e outro, existem as articulações, que são regiões de contato, né? Claro que se um osso fosse totalmente só colocado sobre o outro osso, haveria uma rigidez. Então, eles são unidos por tecidos conjuntivos. E esses tecidos conjuntivos é como se fosse ligamento, ligando um osso ao outro. Por isso que são chamados de ligamentos, essas articulações, né? E são formadas também, no final do osso também, tem uma parte de tecido conjuntivo chamado cartilaginoso. O tecido cartilaginoso é aquele ossinho mole que está entre um osso e outro. Para quê? Para que não aconteça rigidez entre um osso e outro, né? Essas articulações são classificadas conforme a estrutura e o grau de mobilidade. Claro que existem algumas articulações que são bem móveis, outras não. Uma articulação móvel, por exemplo, ocorre o deslizamento de uma superfície de 2 ossos, como aqui o joelho, por exemplo. Entre uma parte de um osso e outro, existe o quê? O ligamento, que faz a junção dos ossos, a cartilagem, que é o final do osso, para que não aconteça essa rigidez total, e agora, pasmem, líquido. Líquido, professora, sim. Entre um osso e outro, né, principalmente nas articulações móveis, existe o que a gente chama de líquido sinovial.
Quem nunca ouviu falar em baba do joelho, por exemplo? Ai, a pessoa levou um acidente, sofreu um acidente e acabou a baba do joelho. A baba do joelho é esse líquido sinovial que as pessoas falam tanto. E se você não tiver esse líquido, vai ser difícil você fazer uma movimentação direitinho na sua perna, no seu braço, que é onde tem as movimentações, as articulações móveis, né? E um osso e outro. Olha a importância dos ligamentos. Ligamento é como se fosse um tecido muscular que ligasse um osso ao outro. Então, no caso assim, os líquidos sinoviais, eles fazem essa lubrificação. Olha aí o exemplo dos ossos articulações, né? Quando um ligamento se rompe, olha os ligamentos, eles estão visualizados aí. O osso é o branco e os ligamentos, eles estão para isso, para sustentar, para ligar um osso ao outro. E se tiver um rompimento desse ligamento, aí você vai ter que fazer um tratamento para que não aconteça você ter um problema mais grave no futuro, né? E o sistema muscular, como o próprio nome já diz, junto com o sistema esquelético, forma a nossa locomoção. É o que o sistema muscular? É as junções, né? Ele atua junto com os ossos, as articulações e o nervoso, que faz o movimento do corpo acontecer. São os nossos músculos, pessoal. Então, os nossos músculos é o tecido muscular. Esse tecido muscular, ele faz essa movimentação do corpo, mas também, além disso, existem outros tipos de tecidos, né? No caso do tecido muscular esquelético, é o que cobre o nosso esqueleto. Coloquei aqui também alguns exemplos dos principais músculos, maiores músculos que tem no nosso corpo, e para vocês entenderem e conhecerem melhor o nome certo desses músculos, certo? Então, os tipos de músculo, quais são? Já falei o esquelético, que é o que recobre o nosso esqueleto. Então, aonde tem músculo no nosso corpo, carne no nosso corpo, é chamado de tecido muscular esquelético. Certo? E quando tem o nosso coração, ele também é músculo. O nosso coração é um tecido próprio, chamado tecido muscular cardíaco. E o outro tipo de tecido são os tecidos dos nossos órgãos. Fernanda, dos nossos órgãos, sim. Os nossos órgãos é formado por músculos lisos. Tem contração lenta e involuntária. Involuntária por quê? Porque a gente não comanda as ações dos nossos órgãos. E nem o do coração. O movimento cardíaco do coração também a gente não controla. Porém, os músculos esqueléticos, ele possui contração voluntária. Então, à medida que eu vou mexendo, movimentando ele, eu sei como isso acontece. E esse movimento depende da interação entre o esqueleto, os músculos, as articulações e principalmente o central, que é quem? O nosso sistema nervoso. Então, ao receber um comando do sistema nervoso, eu tenho aquele impulso de correr, de andar, de falar. Então, tudo é comandado pelo nosso sistema nervoso. E muitos músculos esqueléticos trabalham em pares, né? Enquanto um se contrai, o outro relaxa. Né? Quando a gente vai movimentando a perna, um músculo vai se contraindo, o outro vai relaxando. É por isso que acontece esse movimento todo, né? Que nos permitem dobrar o punho, dobrar algumas articulações como o joelho, né? Possibilitar alguns movimentos esqueléticos. Ele também faz a gente ter a postura ereta do nosso corpo, que só é o homem que tem essa postura ereta. Então, o nosso movimento acontece de forma voluntária em conjunto. Esqueleto, músculo e sistema nervoso. Tenham todos uma boa tarde e fiquem com Deus.